E aí pessoal, antes de começar o vídeo, eu peço que vocês lá nos comentários coloquem o nome completo e turma pra gente fazer a frequência, beleza? Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo certo? Vamos aqui fazer a correçãozinha do nosso formulário sobre dilatação térmica, para gente tirar algumas dúvidas que algumas pessoas tiveram. Ó, observe essa primeira questão. As deformações geralmente encontradas nos trilhos de trem podem ser explicadas por meio do quê? Do desequilíbrio entre as forças internas e externas presentes no material, das reações químicas que são favorecidas pelo aumento da temperatura dos trilhos, do fenômeno da dilatação térmica, do baixo ponto de fusão dos metais presente nos trilhos, da quantidade de calor latente recebido pelos trilhos. Ó, uma explicaçãozinha rápida aqui para a gente entender melhor. Temos aqui um exemplo de um trilho de trem. Observe que tem um pequeno espaço entre um e outro, não é isso? Para que serve esse pequeno espaço? A partir do momento em que esses trilhos eles são aquecidos, eles se expandem, concordam? No que eles se expandem, eles podem se encontrar aqui. E nesse se encontrar, ocorreu uma deformação e o trem descarrilhar, só por causa dessa pequena deformação. Então, se não houver esse espaçamento, não tem, se não houver, pode ocorrer acidentes, porque o trilho ele em dias quentes ele se dilata. Então observe o seguinte: na primeira aqui, do desequilíbrio entre forças internas e externas, não está havendo força de um e outro ali, eles estão separados. Das reações químicas, não está havendo reação química aqui nesse trilho de trem. Pular essa. Do baixo ponto de fusão dos metais. Baixo ponto de fusão, isso daqui está errado. Da quantidade de calor latente recebido pelos trilhos. Calor latente a gente ainda não viu, mas quando vocês estudarem vocês vão perceber que não tem nada a ver com essa questão aqui. Então envolve dilatação térmica, do fenômeno da dilatação térmica. Então por isso que a resposta era essa terceira aqui. Segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte: a dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construções de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos do trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação é esse valor do alfa. Se a 10 graus Celsius o comprimento do trilho é de 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius. Ou seja, ele só quer saber aqui apenas a variação do comprimento. As informações ele deu alfa, deu a temperatura inicial, temperatura final e o comprimento inicial. Então vamos fazer esse cálculo aqui. Então pessoal, esses são os dados da segunda questão. Agora a gente vai resolver aqui bem ligeirinho. Quem é o alfa? 11 vezes 10 é menos 6. Como a gente está trabalhando linear, a gente não precisa transformar nada não. A gente só transformaria o alfa se fosse para você calcular área ou volume. Mas ele quer o comprimento. Qual é o comprimento inicial? 30. Qual é a variação de temperatura? Se eu vou de 10 para 40, eu subi 30. Não é isso? Então, primeira multiplicação é 30 vezes 30. Vamos fazer aquela multiplicação mais rápida? Esquecendo que tem zero. Esquecendo que tem zero, é 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Com 2
zerinhos na frente. Tá vendo como é rápido quando você esquece um pouquinho o zero? Ó, agora a gente vai fazer 900 vezes quem? Vezes 11. Então vamos fazer? Esquece que tem zero. Esquece. Ó, 9 vezes 11. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 1 é 9. Então você já sabe que tem 99. Quantos zeros a gente esqueceu? 2. Coloca os zeros de volta. Vezes 10 a menos 6. Eita, ó. Agora a porquinha torce o rabo. Eu vou ter que voltar quantas vezes? 6 vezes. Tem vírgula? Não. Então ela tá no final. Ó. Eu voltei uma, voltei duas, voltei três, voltei 4. Ó, vou parar um pouquinho no 4. Vamos colocar a vírgula aqui. É 0,99. Foram 4 vezes, não foi? Mas ainda falta voltar quantas? Mais 2, né? Voltei mais uma vez. É 0,099. Falta voltar ainda mais uma vez. Voltou. Então, ó. A resposta é essa. Porque ele quer saber quanto foi o aumento do comprimento. 0,0099. A gente vai ter algumas questões para a gente praticar essa transformação aqui, viu? Mas a gente vai pegando já aos pouquinhos. Terceira questão, vamos dar uma olhadinha na terceira questão aqui. Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre, medido num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura for 10 graus Celsius, essa nova medida indicará aproximadamente. Então vamos ver esse dado aqui. O coeficiente de dilatação linear do cobre é esse alfazinha que ele deu aqui. Observação. Veja que a temperatura diminui, então a variação ela vai ser o quê? Negativa. Então, bora dar uma olhadinha aqui no cálculo, que a gente vê qual é a respostinha. Então, vamos resolver essa daqui. Estes são os dados. Então, vamos substituir, não é isso? Eu vou utilizar o alfa porque ele está trabalhando sobre comprimento, então não preciso transformar. O comprimento inicial é 2.000. E a variação de temperatura, se eu vou de 35 para 10, é uma variação negativa, né? 35 para 10 eu diminuí 25, concordam? Então vamos lá. Faça aquela multiplicaçãozinha logo do lado de lá. Né? O 2.000 vezes menos 25. Esquece que tem zero. É 2 vezes 25. A gente já sabe o quê? Que 2 vezes 25 é 50, concordam? Acrescenta os zeros de volta. Mais com menos dá menos. Então você coloca entre parênteses. A gente achou 50.000. Vamos fazer a multiplicação final? Daqui para cá. Então, ó. Esquece que tem zeros e esquece que está negativo. Vamos fazer os 5 vezes 1,6. Vou fazer aqui embaixo. 1,6 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Não é isso? Ó, mas professor, tem uma vírgula. Eu já posso colocar a vírgula. Nesse caso que tem a vírgula, eu primeiro vou acrescentar os zeros. Para depois poder colocar a vírgula. Porque não é sempre o último número que fica após a vírgula. Então, esse número aqui, ele tinha quantos zeros? Tinha 4. Então, vamos colocar os 4 zeros de volta. Agora eu posso colocar a vírgula. Porque se você fosse colocar aqui, ia dar errado. Então você primeiro devolve os zeros para poder colocar a vírgula, viu? É algumas regrinhas que a gente vai aprendendo com o tempo. Então deu 80.000. Então coloca aqui. 80.000.
vezes 10 a menos 5. A gente faz o que agora? Volta a vírgula quantas vezes? 5. Não tem vírgula, então ela tem que estar obrigatoriamente no final. Voltou 1, 2, 3, 4, 5. 0,8. Ó, um grande detalhe. Não é negativo? Aqui negativo, aqui negativo. Menos 0,8. Se você voltar lá nas questões, ele quer um valor aproximado. 0,8 é aproximado de 1 metro. Como é negativo, é 1 metro a menos. Letra A. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado que eu vou estar respondendo. Beleza? Quarta questão. Uma placa retangular de alumínio tem 10 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento a uma temperatura de 20 graus Celsius. Essa placa é colocada num ambiente cuja temperatura é de 50 graus Celsius. Então aumentou a temperatura, né? Sabendo que o valor do beta, ó, ele já deu o valor do beta certinho. Ele não deu o valor de alfa para você transformar. Ele já deu o valor de beta. É isso daqui. Calcule a dilatação superficial da placa. Eu quero saber quanto foi que ele se dilatou. Então, bora fazer o cálculo. Quarta questão diz o seguinte, ou melhor, diz essas informações todinhas aqui. O que é que eu faço com isso tudo? Vamos colocar aqui. A variação do espaço, que é quem eu quero, vai ser o beta, que ele já deu, vezes qual é a superfície. Eu sempre erro, né? Não é espaço, é superfície. Qual é a superfície inicial? Ou seja, qual é a área inicial? Ele não deu a área, mas ele disse que é uma placa retangular de 10 por 40. Então, como é um retângulo, a gente já sabe que a gente vai multiplicar um lado por um outro, né? Para encontrar a área. Lembra aí das aulas de geometria? Então, ó. 10 vezes 40. Esquece que tem zero. 1 vezes 4 é 4. Com quantos zeros? 2 zerinhos. Então você já coloca aqui. Já descobriu a superfície inicial. Qual é a temperatura? De 20 para 50 é 30, né? Então, vamos aqui para baixo. A primeira multiplicação que eu faço é de 400 por 30. Esquece que tem zeros. 4 vezes 3. Isso, 12. Com quantos zeros na frente? Com 3 zerinhos. Então, 12.000 agora vezes 46. Eu vou puxar para cá, minha gente. Ó. Vamos fazer o 12.000 vezes 46. Esquece que tem zero. É 46 vezes 12, né? Então, vamos fazer aqui. 46 vezes 12. Ó, como nessa questão não tem vírgula, a gente não vai nem se preocupar em ter que acrescentar o zero aqui em cima. Vamos fazer bem tranquilinho. 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. 1 vezes 6 é 6. E 1 vezes 4 é 4. Ó. 2 com nada é 2. 9 com 6 é 15. 4 com 1 é 5. Deixa eu colocar mais para baixo. É isso que dá você tentar economizar espaço. Então a gente já achou 5, 5, 2. Vamos colocar 5, 5, 2. Vamos pegar os zeros de volta. Eram 3, não é isso? Vamos colocar os 3 zerinhos de volta. Vezes 10 a menos 6. Agora eu volto, né? Volto 6 vezes. Não tem vírgula. Então essa vírgula ela tem que estar no final. Voltou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó. A variação da superfície foi de 0,552. E agora, como é a área,
centímetros quadrados, né? Centímetros quadrados. Então a letra E de elefoa, beleza? Pessoal, ó, a quinta questão ela ficou com a resolução para semana que vem. Porque semana que vem vão ser colocados dois vídeos no canal. Um envolvendo a questão do conteúdo, essa questão um pouco mais trabalhada, para vocês perceberem como é que ela pode cair no Enem, no vestibular. E a outra questão é envolvendo descritores. E a quinta questão ela envolve muito alguns descritores que a gente vai trabalhar. Então a quinta questão ela ficou para resolução para semana que vem, tá certo? Então por hoje é só e até a próxima.